você precisa entender que existe um coração que recebe o milagre de Deus. E sabe que não é o fato de você servir a Deus que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por adversidades. É tão interessante que a palavra de Deus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Mas a Bíblia diz também que Jesus veio para quê? Ele veio para desfazer, ele veio para trazer a você uma vida abundante. Mas qual que é a grande questão? Você está nesse mundo caído, lutas, enfermidades, adversidades, e aí para onde você olha, você vê cenários caóticos, você vê luta, você vê adversidade, você vê escassez, e você está no meio dessa grande tempestade. E a Bíblia deixa muito claro que o diabo existe. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você vê famílias, você vê pessoas querendo tirar a sua própria vida. O que é isso? Pensamento suicida. Mas você precisa entender e ter o coração correto para você viver dias de milagres. Irmãos, hoje de manhã, mais um testemunho de um irmão. Falou: pastor, 3 vezes eu tentei comprar uma casa própria e eu fui reprovado todas as vezes, a minha ficha. E algo aconteceu dentro de mim. E pastor, minha ficha foi aprovada. Pastor, eu comprei uma casa e eu nem precisei vender o meu carro. Deus começou a abrir portas. E aí você percebe que alguém que ele não tinha um coração para receber milagres, mas algo começou a acontecer dentro dele. Deus começou a trabalhar dentro dele. Como o pastor Davi Fejoli, está no Japão ministrando cura. Ele tem durante 20 anos milagre, curas e curas e curas. Ele é o médico dos médicos. Irmãos, eu já tive experiências na minha vida que eu percebi algo dentro de mim se mexendo, como fosse uma cirurgia interna. Sabe, somente Deus pode mexer dentro de você. O homem não tem esse poder. Você pode, no melhor psicólogo que existe, abrir o seu coração, mas somente Deus pode entrar dentro de você e produzir uma cirurgia espiritual. Em muitos momentos da minha vida eu falei: Deus, eu preciso de uma cirurgia no meu coração. Eu estou machucado, eu não consigo crer, o cenário é impossível. E você precisa entender que Jesus veio para te trazer uma vida abundante. Mas você precisa fazer uma escolha, porque você pode viver sem ter essa vida abundante, reclamando dos problemas, reclamando do governo, reclamando da sua casa, reclamando do seu salário. O seu coração fica fechado. E é assim que o diabo gosta, porque ele continua matando, roubando e destruindo. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com você. É tão interessante que existem enfermidades físicas que talvez você não seja curado instantaneamente, e o que Deus mostra para você é um caminho. Você acabou de sofrer um acidente, você precisa passar pela fisioterapia. Então isso é um caminho. Existem milagres na sua vida que você vai viver um caminho. Deus vai te dar um processo. Existem outros milagres que são instantâneos. Eu tenho visto ao longo dos anos no ministério milagres instantâneos. E eu tenho visto no meu ministério também milagres que é um processo, é um caminho. Porque muitas vezes o que você precisa não é de uma cura física, é de uma cura interna. E Deus usa meios para trabalhar na sua vida. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vou dizer, o diabo está trabalhando, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E você precisa entender que eu gostaria de compartilhar sobre 3 milagres na Bíblia, e cada um foi de uma forma diferente. Certa vez eu orando por um aleijado, um cadeirante, e eu disse: Espírito Santo, da cabeça às plantas dos pés, manifesta o seu poder, cura, eu declaro cura, cura, cura. E de repente o cadeirante gritou: para, pastor! Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: amanhã, no Banco do Brasil, eu tenho uma entrevista, e só pelo fato de eu ser cadeirante, a probabilidade de eu ser aceito e passar
é 99,9. Se eu sair desse encontro com Deus andando, eu vou perder a vaga. Eu tenho muito benefício, eu nem sei se eu consigo viver sem esses benefícios. Eu vou dizer, tem muita gente que talvez nem saberia viver de uma outra forma, porque você acostumou a viver com o seu problema. E sabe, hoje eu estava conversando com um grupo de irmãos, eu falei, nossa, Deus é tão perfeito, que você se acostuma. Eu já vi pessoas que tinham tudo na vida e perderam tudo e se acostumou a viver sem nada. Eu vou dizer, você acostuma com frio, você acostuma com calor, você acostuma com a dor, você acostuma com a enfermidade, e você simplesmente se acostuma e entende que aquilo faz parte da sua vida, mas não é assim. Outra vez uma mulher falou assim, pastor, você não vai me curar? Também não entendeu. Eu gostaria de colocar a sua fé hoje no lugar certo. Eu vou dizer, você pode sim viver milagres sobrenaturais na sua vida, indiferente do seu contexto. Mas para isso, você tem que ter um coração molhado. Você tem que ter um coração que você crê. Você tem que ter a disposição de você se expor à palavra de Deus. E eu vou compartilhar com você aqui. Existem dois princípios fundamentais para um coração que recebe milagre. Eu vou dizer, eu quero profetizar sobre a sua vida, que nessa mesma semana você vai ter testemunhos de milagres na sua vida. Sabe, pastor, a luta está grande, isso não tem poder de me ajudar, é somente uma luz no fundo do túnel. Existem momentos na sua vida que Deus vai mostrar só uma pequena luz, só para mostrar para você, eu estou com você, mas eu também estou trabalhando na sua vida. Nós queremos resolver problemas rápidos. Você quer resolver rápido, mas Deus é um Deus de processo. Quando você pega a palavra de Deus, você percebe muitos processos da palavra de Deus. Mas as pessoas não querem viver o processo, elas querem resolver os seus problemas imediatamente. Não é assim. Uma vez um recém-casado, pastor, a gente está brigando muito lá em casa, tem como resolver isso, pastor? A gente não sabe se comunicar e começa a brigar. Eu falei, não tem jeito de resolver imediatamente isso. Vocês vão ter que aprender a se comunicar. E quando você começa a aprender a andar de bicicleta, você vai cair. Quando você começa a aprender a fazer algo, vai ser desconfortável. Só o que você não pode é desistir de aprender, porque está doendo. Irmão, não desista por conta da dor. Então são processos que vocês vão viver. Eu vou dizer, Deus, existem dois princípios aqui. O primeiro princípio não julgue a embalagem, porque provavelmente você vai perder milagres na sua vida. Lá em Marcos capítulo 6, relata quando Jesus, ele não pôde curar ali muitos enfermos, porque as pessoas começaram a olhar a embalagem, essa embalagem não é legal, eu acho que não é de Deus. Não julgue a forma que Deus vai fazer os milagres na sua vida. Não julgue as pessoas que Deus conecta na sua vida. O caminho de Deus, o homem não pode entender. Eu vou dizer, a Bíblia não tem como você entender o que é espiritual de uma forma natural. Tem pessoas que estudam a vida inteira para discutir uma coisa que é espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não se discute, se experimenta. Se você for discutir hoje com qualquer pessoa, talvez você vai perder a discussão, mas eu vou dizer para você, tudo se termina em Deus. Nós nos movemos por Ele, nós agimos por Ele, nós servimos a Ele. Então aqui tem um princípio fundamental. Qual é o milagre talvez que você precisa? Talvez você é um solteiro e precisa se casar, só um milagre. Mas você já chegou a falar, pastor, estou nos 40, pastor, já até desisti estou ferido, machucado, eu estou com medo de colocar expectativa e não casar. Talvez o milagre que você precisa, você não pode ter filhos, e você já se machucou, aconteceu alguns abortos, e você não quer passar por essa dor novamente. Ou talvez você precise de um milagre no seu casamento, um milagre financeiro, um milagre emocional, um milagre do ministério, um milagre no seu empreendimento, um milagre para que portas se abram. Tudo isso faz parte de milagres, e você tem que ter o coração correto para experimentar milagres de Deus. Agora olha o que acontece aqui. E não podia fazer ali
nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos colocando as mãos. E estava admirado pela incredulidade daquelas pessoas. Não que Jesus não podia curar, é porque ele não pôde, por conta da incredulidade daquelas pessoas. Mas pastor, por que aquelas pessoas eram incrédulas? Versículo 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não é esse que está conosco, suas irmãs? E se escandalizavam nele. Ah, não é o Joaquim que é meu líder de cela? Ah, eu conheço ele. Eles se escandalizaram por conta de uma embalagem. Ah, esse pastor cara de novo, esse meu líder de cela. Ah, eu não acho que Deus pode me abençoar dessa forma. E aí você fica questionando a embalagem e o seu coração está fechado. Não feche o seu coração, porque talvez o Espírito Santo nesse momento está falando ao seu coração. Eu vou dizer, dos lugares que você menos espera, é onde vai vir a resposta. Mas qual é o nosso problema? O nosso coração não crê, porque você organiza a sua vida de uma forma que você, segundo as suas crenças. Você acha que você não pode ter uma casa porque não tem dinheiro. Você acha que não pode multiplicar por conta disso. Não pode ter filho por conta disso. E você vai definindo a sua vida. E você nem se abre nem para ir a alguns apelos. Ah, já fui nesse apelo, não funcionou. E se levar 15 anos para você experimentar um milagre? Vai parar no meio do caminho? Por isso o coração é uma fonte que vai fazer você não desistir, ir até o final. E nós temos dificuldade de esperar a pessoa certa, esperar em Deus. Houve um dia que Abacuque estava num conflito no seu coração, e simplesmente ele foi para a torre de vigia, ele foi orar, e Deus disse: espera, fica quieto, eu vou te responder. E às vezes você tem que resolver problemas rapidamente. Não tente resolver problemas rápidos se o Senhor não estiver direcionando a sua vida. Então o primeiro princípio, para que você possa ter esse coração para receber milagre, não julgue a embalagem. Às vezes Deus está usando a sua mulher, você fala: não. Eu digo para os irmãos que são casados, quando você fala para a sua mulher que Deus quer falar com ela através de você, como que ela fica? Vai, fala logo que eu estou com pressa, hein? Ou sua mulher fala: uau, eu vou sentar, me fala, amor. Porque ela olha para ele e fala: há algo de Deus através da vida dele para ser falado. Mas talvez você ficar só olhando a embalagem. Ele é atrapalhado, não lava as cuecas e quer falar de Deus ainda. Às vezes Deus pode usar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, falar algo da parte de Deus que vai mudar a história da sua vida. Sabe quem me despertou para o ministério? Uma criança de 11 anos. Estava num retiro, um grande mover de Deus, e tinha alguém muito chato que ficou enchendo a paciência, que queria ir, e eu não queria levar, que é o meu irmão mais novo. Houve um mover do Espírito, eu estava sentado, ele chorando, e ele falou: Ricardo, eu preciso falar uma coisa. Chorava muito. Jesus está dizendo para você que você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande pastor, e você vai pregar para milhares e milhares de pessoas. Ricardo, me perdoa porque eu sou chato. Aí eu desmontei. Eu vou dizer, ele foi mais usado por Deus do que um profeta internacional na minha vida. A Bíblia diz em Provérbios: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar suas veredas. Reconhece o Senhor no trânsito, reconhece o Senhor na sua célula, reconhece quando você está ouvindo a palavra. Não fica nervoso, bravo. Pastor, está falando muito de dinheiro. Fica despreocupado, você só não vai ter dinheiro. Pastor, eu não estou nem preocupado para casar. Não se preocupa, você não vai casar. Você nunca tem aquilo que você não respeita. É um princípio da vida. Se você não gosta da matemática, você não aprende matemática. Você tem o que você valoriza, o que você admira. Por isso que a Bíblia diz: conforme você contempla Deus, você é transformado. Por que tem pessoas que não é transformado, pastor? Porque não admira Deus, não contempla Deus. Eu sou apaixonado pela mulher que eu sou casado, eu fico admirando, eu sou agraciado por Deus. E aí
Esse é o primeiro princípio. Não julgue a embalagem. Segundo princípio, para ter esse coração, houve um momento que Jesus estava diante de uma grande multidão de 5.000 pessoas. E é igual muitos pais de família: como que eu vou sustentar? Como que eu vou pagar o boleto? Como que vai ser? E aí os discípulos disseram: aqui tem 5 pães e 2 peixes. E disse: Jesus, você não acha que isso é pouco? Jesus nem deu moral. Ele pegou os pães e os peixes e disse: todos se sentem. Foram grupos de 50. Depois que todos estavam sentados, Jesus disse: graça te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Todo mundo comeu fartamente e sobrou 12 cestos. Vou falar sobre 3 milagres. O último milagre, que foi de um cego, ele fez exatamente esse princípio aqui. Antes de receber a cura, ele teve uma atitude. Fé é você comprar um guarda-chuva com 35 graus de calor e o céu não tem nenhuma nuvem. Fé é você comprar a roupa do menino sem estar grávida. Fé é você colocar o pé no mar antes do mar abrir. Fé é você falar antes que aconteça. Esse princípio aqui é fundamental. É o princípio de organizar antes que aconteça. Organize antes que aconteça. E comece a falar de algo como já fosse. Quem começou a igreja comigo lá no bairro do Limão, você sabe, todo domingo eu dizia: 1000 irmãos, teremos pastores, teremos obreiros. E eu digo mais, nos próximos 10 anos teremos escola, teremos creche, centenas de empreendedores que vão bancar a obra de Deus. Eu vou dizer, há um mover especial da parte de Deus. Acorda de manhã e não fale o que você vê, fale o que você crê. A terra era sem forma e vazia, havia trevas. Deus não ligou para aquilo que ele viu. E Deus disse o que aconteceu. Não diga o que você vê, diga aquilo que você crê. Diga aleluia. Existem 3 milagres que eu gostaria de compartilhar, que houve um trabalhar de Deus. O primeiro milagre foi o milagre de Ana. Existem milagres que Deus vai te dar um caminho. Existem milagres que Deus vai te dar para você a cura instantaneamente. Por que muitas pessoas saem da igreja? Porque o que elas estavam buscando não aconteceu. E talvez o que Deus queria dar a elas era um caminho, queria transformar a vida dela. Uma vez me disseram assim: sabe que quando você não aceita os processos de Deus, processo dói, processo é constrangedor, porque o processo é um lugar que Deus burila você, que Deus vai lapidar você, que Deus vai transformar você, que Deus vai mexer com você. E nessa hora você fala: vira um Hulk. Não mexe com o Hulk, que ele fica nervoso. É por isso que você não pode ser curado, tem que ter um próximo Hulk sair. Você conhece algum Hulk? Não fala comigo agora. E você precisa entender que Ana, no hebraico, o nome Ana significa uma mulher cheia de graça. Mas pastor, não tem sentido uma mulher em qual seu nome significa cheia de graça não poder ter filho. E o pior, se você ler a história de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1 versículo 5, diz assim: porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse cerrado a sua madre. Deus cerrou a madre de uma mulher. Que Deus ruim! Não, Deus não é ruim. Ter filhos, muitas mulheres têm, mas gerar um profeta, só a mãe de um profeta. E aí você vai perceber que às vezes as dores é a construção de Deus na sua vida, mas você não quer. Aí você vai fazer uma campanha para Deus, ver se Deus faz um milagre na sua vida. Deus está mais preocupado em trabalhar na sua vida
do que instantaneamente resolver o seu problema. Aquela pessoa que ganha na loteria e fica milionária, em um mês perde tudo. Por quê? Ela não passou por um processo para que ela pudesse entender o que é finança. Então, dinheiro é uma coisa estranha. Se eu der 100 mil reais para alguém que não entende sobre dinheiro, ele acha que é bala, não pensa no futuro. E os processos de Deus na sua vida é um treinamento. Então você precisa enxergar que processo é um treinamento. Não é que Deus é ruim, Ele está te amando, não resolvendo alguns problemas agora, preparando você para o futuro. Mas aí você fica nervoso, porque você quer agora, faz birra igual adolescente. Não, tem que ser agora. Aí você fecha o coração. É um adulto com o coração fechado, é um adulto que é triste. E aí você vem para o culto às vezes azedo, porque não multiplicou, porque eu estou sem dinheiro, porque é complicado, porque não sei o quê. O seu coração está destruído por dentro, triste, amargurado, pesado. Você nasceu para ser feliz. Existem portas que não vão se abrir hoje, e talvez nunca se abrirão para você, porque essa porta não tem a ver com a vontade de Deus na sua vida. E existem portas que tem tudo a ver com a vontade de Deus sobre a sua vida. Não queira ter uma porta que Deus não tem para você. Tem pessoas que se matam por aquilo que nem sabem se é a vontade de Deus. E aí nós percebemos aqui a vida de Ana. Ela passou por esse processo. Irmãos, a maior parte das pessoas que passam por esse processo aqui, elas se escondem. Houve um momento da minha vida que eu comecei a fugir das pessoas. Não podia ter filho. Minha esposa teve 4 abortos. E o que acontecia com os vizinhos? Começaram a ter filho. E aí começa a machucar. Você sempre vai fugir de pessoas que têm o que você deveria ter. E é muito humilhante para você não ter e chegar na festinha. Todo mundo chega contando bênçãos, e você fala, não vou. Houve um dia que Deus me disse, você quer parar aqui? Mas se parar, não resolve o problema. Dói muito não ter filho. Então, você vai parar, ou você vai crer? Perceba, Deus está trabalhando na sua vida. Não desista do seu casamento. Não desista do seu ministério. Não desista da sua casa. Não desista das promessas de Deus. Ainda que você não veja nada, eu digo para você, o Senhor está trabalhando na sua vida. Mas qual o problema? Não adianta você estar no caminho com o coração fechado. Nada entra dentro de você. Eu já preguei palavras profundas, mas alguns que eu sei, não entra, não adianta. Por que alguém não honra algo? Porque você feriu naquilo talvez. E quando você é ferido numa área específica, você não se abre. Eu não estou entendendo esse meu processo. Deus está trabalhando para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. A sua dor pode trazer esperança para muitas pessoas. Segundo milagre foi de Abraão e de Sara. Aqui é um contexto natural, cheio de impossibilidades. Deus disse, Sara, você vai ser mãe. Ela riu. Está de brincadeira. Às vezes eu converso com irmãos, tem irmão que ri. Sabe por que Sara riu? Você pode ler depois, Gênesis 18, do 11 ao 14. Hoje o André pegou todo o meu tempo aqui. Ele empolgou. Aleluia, foi muito bom. Se você ler depois aqui, olha que Sara disse para Deus, eu não faço mais o que as mulheres costumam fazer. Em outras palavras, eu não namoro mais, então é impossível ter filho. Eu até queria, mas não funciona. O Abraão nem se fala. Vamos nem falar do Abraão. E aí qual que é o cenário? Por que ela riu? Porque tinha um cenário dizendo não. Quando você ouve de um médico, você vai morrer, acabou a sua vida.
Ou você crê no médico dos médicos, ou vai terminar mesmo. Ai meu Deus, o governo vai acabar com o mundo. Eu vou dizer, não ouve. Respeite os contextos, mas creia no Deus que você serve. Houve um dia que Isaac se deparou com um cenário de fome. Não tinha comida na terra. Ele pensou, eu vou pegar minha família e vou embora desse país. Deus disse, Isaac, fique e semeie. Isaac colheu 100 vezes o que ele semeou. Eu vou dizer, não tem a ver com a terra, tem a ver com o favor de Deus que você carrega. Não seja dominado e nem vencido por uma mentalidade natural. Ah, eu não posso prosperar, pastor, olha a minha idade já estou no 50. Você pode receber uma ligação. Eu não creio, então não vai receber. Acorda feliz, acorda animado. Olha para a sua célula, só tem gente doida na célula. Fala, essa célula é a melhor célula dessa igreja. Que povo, eu vou dizer, você só desfruta daquilo que você enxerga. Minha esposa deve ter muitos defeitos, mas diante de Deus, eu não enxergo defeitos na minha esposa. Eu me sinto extremamente privilegiado em ter uma mulher que suporta um homem tão chato. Você tem noção, você que é líder de célula, o privilégio, as pessoas separam suas quintas-feiras para ouvir você. É um privilégio. Tem gente que bate nas pessoas, bate nos membros, bate na igreja. Eu sempre digo, o púlpito não é um lugar de bater em pessoas, é um lugar de dizer, vocês são filhos amados. O diabo já está acusando tantas pessoas. Você não é como um acusador, você é aquele que fala, no próximo chute, você faz o gol. Você pode chorar hoje, mas a alegria vem pela manhã. Você pode, você consegue, porque você é filho, porque você é amado. Deus não avalia a sua circunstância para definir a sua vida. Deus apagou o seu passado. E o que você crer vai definir a sua vida. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Tem muitas coisas para acontecer de Deus na sua vida ainda. Diga aleluia, glória a Deus. E o último milagre foi o cego Bartimeu. Aqui nós encontramos o mesmo princípio de Jesus, que pediu para que as pessoas sentassem antes de dar a comida. Lá em Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 52, aqui relata a história, não somente de um homem cego, mas um homem que se tornou mendigo, um homem que se tornou pedinte, um homem que ficou à beira do caminho. E o significado do nome Bartimeu, por incrível que pareça, filho da honra. Como que um filho da honra vira um mendigo? Muitas vezes nós não entendemos alguns problemas nas nossas vidas, mas muitas vezes você pode ter um coração aberto para receber o milagre de Deus na sua vida. O jogo ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Tem muita coisa de Deus para acontecer. Aleluia. A Bíblia diz que aquele cego, ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra, nesse contexto, misericórdia é olha para mim. Olha para a minha dor, olha para a minha luta, tem misericórdia de mim. Sabe o que os religiosos fizeram? Fica quieto, ele não vai te ouvir. Quanto mais as pessoas tentavam paralisar aquele cego, mais ele gritava, ele aumentava o volume: tem misericórdia de mim. Sabe o que tocou no coração de Jesus?
porque nada parou aquele cego. Ele não estava preocupado com o que iam pensar dele. Às vezes, querido, você está sem dinheiro, todo mês você fica na pose. Seu casamento não funciona, você está ali. Você está preocupado com a reputação. E aqui relata um milagre que só aconteceu porque alguém decidiu abrir mão da reputação. Jesus diz para aquele cego, eu vou ler para me encerrar o que aconteceu no princípio que eu compartilhei com os irmãos, no versículo 50, quando Jesus mandou chamar ele, sabe o que ele fez? Aquele grito não era à toa, aquele grito era o grito de um homem que já tinha enxergado dentro dele a cura. Diz assim, e ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Queridos, essa capa era a única coisa que ele tinha na vida dele. Essa capa ele usava para pedir esmola. Ele colocava a capa no chão e as pessoas dando a esmola. Antes de receber a cura, ele jogou fora a capa. Eu vou dizer para você, creia que existe uma vida ainda mais poderosa. Aquele homem recebeu a cura instantaneamente. Ele preservou um coração. Você acha que ele não foi humilhado a vida inteira? Rejeitado a vida inteira? Excluído pela sociedade? Mas o seu coração era um coração preservado. Era um coração aberto para receber milagres de Deus. Não permita que nada suje o seu coração. E todos nós seremos profundamente feridos no nosso coração. Para quem não sabe, a maior igreja dos Estados Unidos tinha um repórter americano. Ele ia no culto só para escrever coisas que não existiam na vida daquele pastor. Ele atacava o pastor, ele atacava a igreja. Paulo tinha um espinho na carne, e a Bíblia diz que aquele espinho era o meio que Deus usava para que o poder de Deus repousasse. Feridas muitas vezes e tribulações é só um meio que Deus usa para que você possa andar sempre no poder de Deus. E um dia perguntaram para esse pastor, o que você pensa sobre esse repórter? Sabe qual foi a resposta dele? Esse repórter me ajudou a construir todo esse ministério, porque esse repórter me levava a me ajoelhar todos os dias. Senhor, o Senhor pode me ajudar. Se não fosse o repórter, eu não iria construir o meu ministério com os meus joelhos. Eu vou dizer, cuidado com o veneno que a cobra produz. Não permita que o veneno entre no seu coração. Permita que o veneno faça você ir para o Senhor. Tem dias, irmãos, eu sou humano. Tem dias que eu vou orar para Deus abençoar pessoas que falam mal de mim. E quando eu percebo que agora isso saiu, eu levanto e falo, Deus, obrigado pelo meu inimigo, porque ele me ajudou a ser mais transformado como Jesus. Você deve ter conhecido pessoas também. Deus, vinga o meu vizinho, é injusto o que ele fez. Isso, o vizinho, é um canal de Deus para você aprender a viver como Jesus. Vou chamar os irmãos por favor. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante aqui. Alguém já teve irmão que brigou com o irmão? Não levanta a mão não. Pancadaria. Irmão. Sabe aonde que isso nasceu? Lá no Éden. Caim matou o irmão dele. Os irmãos de José, para não matar, jogou numa cisterna. Mas no final da história de José, José falou, irmãos, não foram vocês que me jogaram numa cisterna, porque Deus queria preservar a vida, Ele permitiu. Eu vou dizer, às vezes a dor que você está sentindo hoje, se abra, porque ela pode ser uma resposta de Deus, para daqui 10 anos,
na sua vida. Às vezes uma porta fechada é só para você não morrer. Estou encerrando. Certa vez um homem, ele estava andando na rua e viu um outdoor tão lindo. Ele ficou ali tão admirado. Uma pessoa olhou, tacou uma pedra no quadro, porque esse rapaz andando ia cair num buraco. Ele não ficou sacrificado, ficou nervoso com o rapaz que tacou a pedra, mas o rapaz só queria salvar a vida dele. Muitas vezes você não consegue entender, mas pessoas querem o seu bem, mas que você está focado no quadro. Às vezes uma porta é só Deus para você não cair num buraco. Existe um Deus de milagres, que é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E o Senhor hoje quer te dar um coração aberto a receber milagres de Deus. Milagres. Milagres. Deus é um Deus de milagres.